Olá, boa tarde. Gente, é super prazer. Eu e a Van, a gente vai falar sobre a jornada de captação dos empreendedores. E aí, quero aqui contar um pouquinho com vocês também. Quem tiver dúvidas e curiosidades, podem me mandar, que eu vou entrevistar a Vanessa. E Van, é uma honra. Super animada para ter esse papo quase de comadre aqui, né? Nossa. Muito bom, André. Amanda. Primeira coisa, então, que eu queria, Van, que você contasse para as pessoas, porque acho que falar um pouco aqui de trajetórias, né? Eu, na vida passada, alguns anos atrás, eu fui head de startups do Cubo. E um dos negócios, né, que eu tive o prazer de ter por perto foi a UPO. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, um tweet. O que é a UPO? Qual que é o seu papel na UPO para a gente entrar, de fato, nesse papo de captação? Vamos lá. Boa tarde, eu sou Vanessa Poscos, eu sou CEO e cofundadora da UPO. A UPO é uma startup focada em benefício flexível. A gente entrou no Cubo Itaú em 2021, que foi o momento que a gente teve a oportunidade de se conhecer, através de um movimento, né, que a Amanda até que começou também tudo isso, que é o Afrocubo, que é exatamente a ideia de trazer mais afroempreendedores para o ambiente de inovação e tecnologia. E a UPO? A UPO, hoje, né, a UPO vem posicionada no mercado de benefícios, na parte de cartão de benefício flexível, então esse hoje é o nosso principal produto. A gente concorre aí com grandes players do mercado, né, a gente briga com gigantes. Mas a gente vem se destacando, né? Hoje a gente além de estar dentro do Cubo Itaú, a gente é uma das startups acelerada pelo Google, exatamente pelo Black Founders Fund, que é um programa focado em afroempreendedores. Então a gente procura hoje estar muito dentro desse ecossistema, mas principalmente com essa visão mesmo do afroempreendedor, de poder ter oportunidades, né? Ter as oportunidades e poder mostrar que é possível muitas outras oportunidades dentro do mercado para empreendedores. E esse era um papo que a gente tinha muito, né, no Afrocubo desde lá de trás, é uma agenda que o Afrocubo ainda continua tocando. Mas eu queria, vamos começar assim, do início, né? Conta pra gente como é que foi o início do processo de captar. Como é que eu, pessoa fundadora, começo a me preparar para captar, assim, porque não... Parece que é óbvio, mas como é que foi a sua jornada? Como é que você se preparou? Vamos lá. A UPO está no 4º ano de existência. A gente veio por 3 anos bootstrapping. Então, a gente movimentou ali, né, ia fazendo tudo com recurso próprio, mantendo a empresa. Mas no momento em que a gente realmente trouxe a parte de cartões de benefício flexível, porque um dos nossos outros produtos é Clube de Vantagens, a gente entendeu que a gente precisava escalar. E aí, para que a gente pudesse realmente escalar, a gente precisava ir para o mercado fazer a captação. Então, acho que o primeiro ponto foi entender, né, quais eram os fundos que tinham sinergia com o negócio. Então, e começar uma aproximação exatamente porque é relacionamento. Então, a gente precisa primeiro entender quem são os fundos, se tem a ver com a tese deles, aquilo que a gente está fazendo. Então, esse foi um primeiro mapeamento. A questão é que quando a gente começou a fazer isso no início de 2023, foi logo naquele momento onde teve a quebra dos bancos das startups nos Estados Unidos. E aí, então, o mercado brasileiro, que já é um mercado muito averso a risco, ficou ainda pior. Então, a gente teve que procurar alternativas, porque eu tinha muitos nãos, era o que eu mais tinha dos fundos. Não porque o seu negócio está num mercado muito competitivo, não porque os seus players, né, são muito capitalizados. Então, tinha uma série de negativas, e aí eu acho que tem viés junto, que é a questão de mulher, de ser uma pessoa negra. Então, aí você junta tudo isso e aí complica ainda mais, né? A gente acabou indo para um caminho de equity crowdfunding, que foi uma das alternativas que a gente encontrou, mas esse eu acho que é o primeiro ponto, assim, identificar quais são os fundos que fazem sentido para o teu negócio, começar a criar um relacionamento e uma aproximação, porque só assim você vai conseguir, assim, começar os papos, entender, alimentar eles com as informações de como está a tua empresa.
E você mencionou agora alguns dos desafios, assim, dificuldades. E aí eu te perguntar, né, você acha que por ser uma pessoa negra, isso tem alguma diferença? Mas mais do que isso, né? Porque você me conhece, você sabe que eu gosto do milagre e do santo. Eu nunca gosto de uma coisa muito separada. Então, tem algum episódio ou alguma coisa específica, assim, nesse processo de que você teve uma dificuldade que você pode contar? E se não for um milagre seu, algum outro que você já ouviu por aí, só para ilustrar? Porque acho que quando a gente fala que é difícil, pode ser difícil por muitas perspectivas, assim. Que tipo de dificuldade que a gente está falando? Eu acho que uma das primeiras é que, do outro lado da mesa, a gente não encontra outra pessoa negra, muitas vezes, na maioria das vezes, e mulheres, poucas mulheres. Então, assim, isso também tem ali uma questão de empatia naquele momento que você está fazendo esse processo de captação. Então, eu já tive situações onde eu achei que num determinado momento da negociação, se eu não trouxesse o meu sócio, que é um homem branco, aquela conversa não ia fluir. Exatamente porque o meu sócio é CTO, então ele é muito mais de bastidores, eu sou a pessoa que está à frente exatamente no dia a dia da startup, mas aquele fundo queria ver uma outra pessoa no meu lado e naquele momento era um homem. Então, isso é bem ruim, né? A gente se sente menor por conta de situações como essa. E dentro do processo, efetivamente, de captação, como era um processo de equity crowdfunding, a gente falava com muita gente. Então, várias pessoas entraram na nossa rodada e a gente ficava ali tirando muitas dúvidas. Eu ficava tirando as dúvidas dos potenciais investidores e até atraindo eles com o que a gente estava fazendo, explicando os números, todas as informações que estavam ali públicas. E teve um dia que uma pessoa dentro desse grupo disse que ele tinha gostado, eles estavam discutindo sobre valuation, né? Se o valuation da startup estava de acordo. E aí, naquele momento, uma das pessoas que tinha investido disse, olha, eu acho que os números estão ok, gostei do que eu vi, mas tem um ponto, né? A startup tem uma mulher negra à frente e isso fez com que eu realmente quisesse investir nessa startup. E aí vem uma segunda pessoa dizendo, eu não concordo com o que você está dizendo, porque não tem diferença nenhuma entre uma mulher branca e uma mulher negra fazer uma captação. E ali começou uma baita de uma discussão, né? Porque existe sim uma grande diferença. A gente pode falar em termos de onde a gente começa, os estudos, o inglês, acesso, sobrenome, tem uma série de coisas que uma mulher branca ainda assim pode ter muitos mais privilégios do que uma mulher negra. Mas naquele momento, né, até a mediadora ali do grupo resolveu excluir tudo que estava ali, né, porque era para dar uma apaziguada naquela situação. E vieram me perguntar se eu estava me sentindo ofendida, tal. E aí o meu ponto foi muito, eu tô aqui para fazer negócio. Eu tô aqui para fazer dinheiro e não para letrar homem branco que não sabe qual é a diferença. Então, assim, aqui é para a gente fazer a startup decolar. Então, eu acho que o letramento, né, tá na mão de cada um. Isso vai aparecer no momento de captação, tudo, mas é como a gente vai lidar com isso no dia a dia. Bom, milhões de fios. Aí eu vou começar com algumas perguntas, etc. Você comentou do seu tipo de captação. Então, acho que uma coisa que é importante para o nosso público é, talvez bem por alto, assim, você explicar quais alternativas vocês tinham, que tudo tem um nome diferente e isso são coisas diferentes, e qual que foi o modelo de captação que vocês optaram. Aí depois vou puxar mais esse fio para frente. Vamos lá. É bem comum a gente ir para o mercado de Venture Capital, né, que são os fundos tradicionais, e aí você vai procurar o fundo exatamente ou por sinergia e também pelo tamanho do cheque que ele está oferecendo e que você está no momento da tua startup. A nossa captação foi uma captação pré-seed, então era um cheque de 1.250.000 no final. E aí vão ter, né, o seed, pré-seed, série A, B e assim por diante. Existe Venture Debt, que é você realmente ir buscar alternativas junto a bancos ou outras empresas que possam usar como garantia, às vezes muito comum em SaaS, né, porque você tem a recorrência e aí os teus contratos garantem esse tipo de empréstimo.
Tem aí linhas de crédito que são do governo também, que podem subsidiar, e também equity crowdfunding, que é uma forma, eu falo que é um mini IPO, né? Você abre as ações da tua empresa para que qualquer pessoa possa, então, entrar na rodada de investimento. A gente acabou fazendo com uma plataforma, então existem plataformas que fazem isso, que é a Equiseed, que na época tinha até uma conexão com o Itaú, então as pessoas que tinham valores alocados no Ion podiam investir diretamente na UPO. Então, assim, é uma forma mais simples de qualquer pessoa poder ter ali a oportunidade tanto de investir, entender um pouco e investir em startup, quanto a startup, quando busca, né, assim, com todas essas dificuldades que eu tinha com falar com os fundos e o momento de recessão, essa foi a forma mais fácil que a gente encontrou para fazer a captação. E ainda assim, cheia de nuances, né? Dentro aí dessa jornada sua de captação, que vocês foram para Equiseed, enfim, foram para uma jornada um pouco menos comum e trivial quando a gente fala desse assunto, quais estratégias você considerou importante nesse momento e como que foi implementá-las, assim, para captar? Porque você foi lá, aprendeu, sabe que é complexo, tem que mapear, mas ainda assim, mapeei, fiz tudo, não captei. Quais foram as estratégias que vocês usaram? Eu acho que participar do processo como um todo, assim, apesar de ter a possibilidade de outras pessoas físicas, né, entrarem nesse processo, a startup passa por todo um processo de diligência, né? Toda a operação é verificada pela CVM. Então, tem toda uma verificação padrão, né? Então, toda a documentação, a startup tem que estar muito redondinha na parte de governança mesmo. Então, isso é super importante. Acho que um outro ponto tem algumas pessoas que dizem, né, quando você vai para uma rodada de crowdfunding, se você estava ancorado, que é o fato de, você já tinha investidores interessados na tua startup e que você chamou para fazer parte, compor aquele valor, né? Eu tinha aberto algumas conversas com fundos anjo, e foi um momento que eu voltei na porta desses fundos e disse para eles, a captação está aberta, se vocês quiserem entrar, é o momento. A questão é que a rodada foi muito rápida. A gente fechou a rodada em 17 dias. E aí, como a trilha deles é diferente, algumas pessoas que estavam dentro desses fundos entraram na pessoa física. Mas tudo isso porque teve um trabalho muito grande, tanto na época da Equiseed, na plataforma, quanto dos fundadores. Porque quem está ali fazendo, né, querendo fazer aquele investimento, ele precisa entender qual é o mercado, ele quer tirar dúvidas. Então, participar de tudo isso ativamente foi muito importante, assim. Então, eu aprendi muito nesse processo, conversando muito com os potenciais investidores. E nessa jornada também, conversando com os investidores, você notou do outro lado se tem algum tipo de dificuldade e barreira, assim? Porque você precisou se letrar e aprender muito sobre o assunto. Porque você sabe muito sobre a UPO, sabe muito como que é empreender, mas não necessariamente do investimento, né? Então você acabou tendo que aprender bastante sobre o assunto. O que você notou do outro lado, assim? Tem dificuldade? Tem barreira? Eu acho que seja o fundo ou investidores, como foi no nosso caso de crowdfunding, é importante que as pessoas entendam um pouco do mercado onde elas querem atuar. Então, assim, para um fundo, por exemplo, ele precisa saber qual que é o mercado, o tamanho do mercado, e aí muitas vezes ele também não vem tão preparado para isso, e aí pode trazer um monte de viés com isso não entender o potencial, né? Muita gente pergunta, a gente está no mercado grande, mas assim, que eu tenho VR, Ticket, Sodexo, tradicionais, mas Flash, Caju, Swile, que são também grandes empresas, e é sempre aquele questionamento de tipo assim, mas qual é o seu grande diferencial, né? Sim, a gente vem mexendo muito no produto e trazendo diferenciais nesse sentido, mas para o fundo é isso, assim, qual é o tamanho do mercado? Eu preciso ficar o tempo inteiro mostrando para ele o potencial que tem, o quanto o mercado está mudando em termos de lei. Então, assim, o que eu tenho que me letrar de um lado, nem sempre do outro lado o fundo está preparado e entendendo que as leis estão mudando, tem muita coisa que podia antes, como rebate, dentro desse mercado de benefícios que não pode mais.
Então, tem uma série de mudanças mesmo e que o fundo precisa também estar acompanhando e que nem sempre ele faz isso. Mas aí a captação de vocês, eu entendo também que foram muitas pessoas físicas. Sim. Como que foi esse outro lado do letramento? Porque no fundo é bonitinho, você vai lá e fala no lote. Exato. E aí como é que foi? Tem algum modelo específico quando a gente faz tipo de captação, tem evento, etc? Não sei, conta então, um pouquinho. Quando a gente resolveu seguir por esse modelo, eu fui escutar um pouco do mercado porque não era uma modalidade que eu tinha tanto conhecimento. E aí, tudo que eu tinha também era muito enviesado. Então, primeiro era que crowdfunding normalmente é para empresas que são B2C, né, que atendem direto o consumidor e não o B2B, que é o nosso caso. E aí, quando eu fui pesquisar as plataformas, a que a gente fez a captação, 85% do portfólio dela era B2B. Então, eu falei, opa, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois, é que muitas pessoas dizem que quando você capta dessa forma, você não traz o que a gente chama que é o smart money. Então, o fundo traz todo um conhecimento, uma inteligência que o pulverizado, a pessoa física, não traria. E como é que a gente resolveu, então, tentar reverter um pouco disso? A gente chamou os investidores, né, para um evento, exatamente para dizer que, assim, se eles investiram e se eles estão ali dentro, agora eles podem ser também um vendedor da UPO. Então, eles estão ali de uma forma bastante estratégica. Então, a gente procura saber o que esses investidores podem nos ofertar em termos de contato, conhecimento, realmente fazer uma troca. E aí eu consigo esse smart que o fundo promete e nem sempre entrega, mas uma aproximação com esses investidores. Então, assim, o que era um viés ali desse tipo de captação, a gente procurou mitigar com isso, né? Então, ter uma aproximação, hoje a gente tem, dentro do nosso site, a gente tem um canal específico de RI, exatamente não só para ele receber reportes, mas para que ele possa se comunicar com a gente e fazer disso realmente negócio. RI é relacionamento com investidores. É bom traduzir, assim, ninguém tem obrigação de saber tudo, né? Mas fiquei curiosa, assim, eu lembro desse evento, porque eu estava no Cubo no dia e eu sei que esse evento que vocês fizeram aconteceu no Cubo. Você comentou assim, no início de 2023 foi quando o banco quebrou e aí todo mundo saiu quebrando, etc. E sua captação foi em 17 dias. Eu estou falando de qual que é essa janela de tempo, assim, do dia que quebrou até vocês decidirem o formato e captar, demorou quanto tempo? Essa questão foi em março, então assim, o primeiro trimestre foi um trimestre de nãos, só não. E aí, no segundo trimestre, que foi ali mais ou menos maio, foi quando a gente resolveu, então, ir para um processo de crowdfunding, se preparar para tudo isso, e a gente fechou a captação em agosto. Tá, então quase 6 meses, um pouquinho menos. Isso, exato. E aí você buscou algum tipo de mentoria, suporte, alguma coisa durante esse processo assim, de captação? E que recursos impactaram nesse processo? Eu acho que o que eu mais fiz o ano passado foi mentoria, né? Eu fui mentorada pela Astela no começo do ano, que é um fundo de investimentos. Eles criaram uma jornada chamada Astelas, que é focado em mulheres. E aí era um processo realmente para estruturar a startup, para poder fazer uma captação. Então, para mim, isso foi muito importante. Uma das pessoas que passaram pessoas incríveis pelo programa, mas a Laura Constantini foi a pessoa assim que deu muito pitaco no meu pitch, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? O fundador precisa ter assim, o fundador precisa ouvir quando ele recebe esses feedbacks, né? Um pouco menos de ego e ouvir. Porque para mim foi muito importante, porque ela me trouxe alguns insights até de posicionamento. Uma das coisas que hoje a gente olha e de diferenciais dentro da UPO é se posicionar muito mais como uma fintech do que como uma HR tech, porque a gente vem desenvolvendo algumas questões mais de banking, a gente andou olhando para uma parte de crédito, ainda assim falando do RH, mas com foco para essa área. E foi muito do que eu conversei com a Laura. Ela falou, isso aqui chama a atenção do investidor. Então, eu fui mudando a nossa apresentação, fui estruturando o nosso pitch em cima disso, e isso foi, assim, essencial
no processo de captação. Então, foi muito importante, esse foi um dos aprendizados. E um outro programa de mentoria que eu passei, que inclusive está aberto para inscrições, chama Female Force Latam. Então, eu fui escolhida entre 16 mulheres na América Latina, exatamente para ser mentorada. E aí é um processo total de fundraising, assim, de entender como é que funciona, de criar ali, né, ter contato com outros fundos, principalmente com mulheres. Então, são ambientes bastante seguros, onde dá para a gente levar as nossas dúvidas do dia a dia, né, e colher muito um networking, além de oportunidade com falar realmente com os fundos. Eu falo que teve um dia que eu estava numa reunião, né, numa reunião, e eu estava com a Lara Lehmann do meu lado, assim, para esse papo, e eu falei, uau, né, olha onde a gente consegue chegar de oportunidades quando a gente, né, se propõe a fazer algo bacana. Então, foi importante essas mentorias. E a jornada de captação você vive 1000 dias em poucos dias, né? Você falou que vocês mudaram muito o deck de apresentação, o deck de vocês e tudo mais. Mudou alguma coisa na operação com esses feedbacks? Alguma coisa na startup ao longo dessa jornada? Eu acho que essa parte, né, muito de esse olhar para fintech. Mas mudou produto? Ou mudou o jeito de comunicar? Não, assim, mudou produto, assim, de incrementar novas funcionalidades efetivamente. Então, hoje dentro do nosso aplicativo, o colaborador consegue fazer um Pix dos benefícios dele, consegue pagar um boleto, né? Então tem outras funcionalidades o qual os nossos concorrentes hoje não têm. Então, assim, foi uma mudança de produto para posicionamento dentro de onde a gente quer chegar mesmo. Então, além de captar, durante a jornada ainda teve a mudança no produto, né? É que não é para amadores, né? Você segura e vai, no final, na hora que sair desse túnel, vai dar tudo certo, mas de fato é uma aventura, né? Muita mudança e muita coisa ao mesmo tempo. Uma coisa que eu escutei, Amanda, esses dias é que assim, que o primeiro cheque que a gente recebe, ele não resolve os nossos problemas, mas que ele dá uma coragem danada pra você ir além, entendeu? Então, pegar outros cheques. Exato. Né? Eu queria explorar mais duas coisas, assim. E também porque o nosso tema, acho que é legal a gente falar de captação, por ser duas mulheres negras no palco é inevitável, sempre vai ter o olhar de uma pessoa negra, é assim que as coisas funcionam, a gente não precisa ficar lembrando e falando, mas eu queria explorar esse ponto, assim, nesses nossos minutos finais aqui, antes que comece de novo a contagem regressiva e conta que a gente tem que sair, baseado na sua experiência, não só na sua experiência, Vanessa. Ficou o microfone, está aqui já com medo da pergunta. Você acredita que o ecossistema, o investimento no Brasil está evoluindo quando a gente fala de grupos de pessoas fundadoras diversas, ou ainda precisa mudar? Vale lembrar que diversos também tem as pessoas que são indígenas, as asiáticas, as negras. Eu acho que tem muita mudança ainda para acontecer, né? O mercado de venture capital é um mercado pouquíssimo diverso. Então, assim, precisam ter iniciativas realmente intencionais, né? Com intenção mesmo de ter mais fundos focados em mulheres, mais fundos focados em Black Founders, enfim, de todo tipo de diversidade, porque hoje, do outro lado da mesa, a gente não encontra isso. Então, acho que tem um papel, acho que até nosso, assim, de provocar, né, esses fundos, assim, iniciativas do qual eu vejo, né, o Google tem essa iniciativa, a Stella vem focando um pouco mais nisso, a gente anda se aproximando mais por conta disso, mas ainda assim, são poucas as iniciativas que a gente vê. Uma provocação, eu tive no South Summit agora no final de março, e uma das provocações que a gente fez foi exatamente para que os fundos olhassem o seu portfólio. Olha como é que está a diversidade dentro de casa, né? Porque você não tem. Então, assim, você precisa começar a olhar para isso, porque isso é super importante. Então, assim, na minha visão, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande ainda a ser feito. Até porque, né, assim, para a gente criar aí quem esteja, pessoas negras, por exemplo, que estejam realmente na mesa de negociação, investindo em outras, a gente ainda está num primeiro ciclo ali acontecendo, né? Então, ainda tem muita coisa para mudar e acontecer, mas tem um movimento, isso já é importante.
te ouvindo, eu me lembrei do estudo da BlackRock Startups com a Bain Company, olhando bem para a diversidade do ecossistema. E aí lá tem duas informações que ilustra bastante esse mercado, que fala que mais de 70% dos times dos fundos são de pessoas brancas, né? Então quem lidera, quem faz o pipeline, quem pesquisa, quem leva essas startups depois para as rodadas para serem apresentadas, e que mais de 80% dessas pessoas usam a própria rede de contato para criar esse pipeline. E aí fica muito confuso. E é natural, né? A gente convive com pessoas parecidas com nós. Então se a gente tem um grupo muito específico, que é o grupo que vai criar, a tendência é que esse pipeline fica muito viciado e só com uma característica, né? Mas é legal que eu falo, olha, realmente a gente vai usar sempre a nossa rede de contato para criar esses pipelines, e aí o problema e o cuidado é que a gente tem que ter o time também que olha diverso, para aí então talvez eu tenha um portfólio diverso, né? Que aí é vias de mão dupla. Tem uma outra pergunta que não estava aqui, mas depois que você fez sua captação, pensando lá no Afrocubo, teve também esse momento de todo mundo compartilhar como é que foi captar, não foi? Teve algum aprendizado ou highlight, assim, que vocês dividiram? Teve muito, né? Assim, muitos afroempreendedores me buscaram exatamente para entender como era esse processo, que nunca tinha pensado em ir para uma parte de equity crowdfunding, que era uma possibilidade real, que estava tendo dificuldade com fundos. Então, eu acabei me juntando muito à Equiseed. Eu fui a primeira mulher negra dentro da plataforma da Equiseed captar. Então, acabou virando um case de bastante sucesso, não só pela captação que foi rápida, mas por mostrar que eles também podem ser uma alternativa para afroempreendedores. Então, assim, dentro do Afrocubo, dentro do Black Founders Fund, né, a gente fez bastante troca nesse sentido, exatamente para apoiar ali, ver oportunidades para outros afroempreendedores. Aí, a gente tem ainda uns minutinhos. Que conselho que você daria? Que conselho que você daria para as pessoas negras que estão querendo começar o processo de captação, assim? Que conselho, a pergunta é de $1 milhão, mas que conselho que você daria? Pergunta de 1 milhão mesmo. Bom, eu acho que o primeiro ponto é assim, os desafios existem, a gente sabe, tem muito viés, mas não dá para desistir daquilo que a gente está a fim de fazer. Então, eu acho que assim, tem que se organizar muito bem. A gente, como pessoa preta, precisa se preparar ainda mais, né? Então, deixar a sua empresa muito redonda, saber, e assim, quando a gente vai buscar um fundo de investimento, a gente precisa entender que a gente está escolhendo o nosso sócio. Então, a gente também fica muito numa posição refém, como se o fundo tivesse que nos escolher. E não, né? Quem está escolhendo somos nós. Então, assim, se colocar nesse lugar de que quem detém ali, no começo da startup, eu acho que o que a gente tem maior é equity, né? É aquilo que a gente tem de mais precioso dentro da empresa. Então, para quem que a gente vai ofertar isso? Então, ter muito consciência de com que fundos que você vai conversar, que percentual é esse que você vai abrir mão da tua empresa. Isso é muito importante para os próximos passos da tua startup, ainda mais se igual a gente, que foi uma primeira captação, né? Eu preciso estar muito sadia para esse próximo passo e para conversar com outros fundos, né? E continuar tendo exatamente isso, esse poder e essa segurança de que a empresa está aqui na minha mão e quem detém as regras sou eu. Então é isso, assim, tá seguro do processo que você vai fazer. É um processo difícil, normal para todo mundo. Ninguém me fala que esse processo é fácil. Eu tive muitos momentos de estar muito estresse, assim, dentro do processo de captação. Não é fácil, discussões com sócios, mas faz parte disso. Mas é isso, assim, não desistir e trocar. Eu acho que rede de contato, conhecimento, trocar com outros investidores que já passaram por isso é riquíssimo. Você vai aprendendo com eles, né? E você também vê que, assim, poxa, alguém já passou por isso, eu não sou o único, a gente tem o hábito de achar que só a gente está passando por aquela dor. Tem que vir quase com o pacotinho terapia, né? Quando a gente vai fazer a captação. E aí, a última pergunta que eu tenho para você superou a etapa de captação, como se fosse assim, né? Já terminou de validar, agora não valida mais, agora que você também captou,
e são coisas que são meio eternas. Quais são os próximos passos de expansão da UPO? Porque se entra dinheiro, a gente sabe que tem algum gatilho, alguma engrenagem de crescimento vinculada. E como os investimentos captados serão utilizados para escalar a UPO? Conta pra gente. A captação ela foi focada em produto, então crescimento e trazer novas funcionalidades realmente para o produto. Crescimento de equipe, exatamente trazer mais lideranças, então seniorizar um pouco mais o time. E posicionamento de marca até pelo mercado que nós estávamos. Então, a gente cria ali um plano, né? A gente criou um plano de agosto para cá de 12 meses, né? Focando muito nesse crescimento e tração da empresa. E aí agora a gente já está assim, pensando no próximo passo. Então, um dos meus motivos da vinda até para o Web Summit foi me conectar com os fundos que façam sentido para a UPO para essa segunda rodada. Então, eu tive conversas com pessoas que já são estratégicas exatamente para que eu possa dizer, olha, a gente estava aqui, fez uma primeira captação, qual é o nosso momento agora e aonde a gente precisa chegar. Mas aí eu preciso de outro cheque, né? Mas ainda assim mostrando o quanto a empresa está sadia, porque a ideia é, nesses 12 meses, trazer o break-even novamente e aí sim ir para uma próxima captação mostrando que o produto e a empresa vem sendo sustentável. Então, assim, constante papo com investidores. Acho que validar, captar, né? A gente está internamente em captação. E acho que esses números, né? 12 meses, 18, né? 12 meses já passou um 6, né? Já está quase na hora de olhar para esse cheque de novo. Van, foi um prazer te entrevistar. Acho que contar as histórias que a gente conversa nos bastidores para ter mais público. Torcendo aqui horrores para a UPO crescer mais. E vai que a gente também não consegue entrar numa próxima rodada, né? Se faz uma captação de uns 20 dias para a gente também poder participar. Foi um prazer, vida longuíssima, UPO, e parabéns pelo trabalho que você tem feito.